Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro Bigode. Parceiro, falando mercado da bola, né? Em mercado da bola, não tem jeito, agora vou repetir para vocês, é interesse aqui, sondagem lá, tem gente que falava, vai começar esse negócio. Pô, é hora boa, irmão. A gente fica chateado porque o Vasco, às vezes, sonda e a falta de dinheiro não consegue contratar. O Vasco tá com interesse no atacante Guimeira, do Cruzeiro, tá? Atacante jovem, de 19 anos, destaque lá da base do Cruzeiro, né? O Vasco já queria trazer ele agora para jogar o Campeonato Carioca. Vocês sabem que o Vasco deu férias para os jogadores, voltam só dia 6 de janeiro, vão fazer pré-temporada, tá? E aí outros jogadores do Vasco, né, da base, vão voltar no dia 27 de dezembro para fazer a pré-temporada antes e jogar o Campeonato Carioca. O Vasco queria o Guimeira, atacante do Cruzeiro, para chegar para o dia 27 e já jogar o Campeonato Carioca, mas o Cruzeiro não pretende negociar o jogador. O Vasco está de olho no volante do Botafogo, o volante Tietê, tá? E já começou conversas, né? Iniciou conversas para ter o jogador, tá? O Botafogo não vai renovar com o atleta, mas existem outros clubes, né? Clubes estrangeiros de olho no jogador. O clube da Turquia e também no México vão disputar aí o Tietê com o Vasco. Tietê seria boa contratação, não, irmão. Seria uma excelente contratação, tá? Excelente. O Vasco está de olho no mercado também, tentando trazer zagueiro. Esse ano foi uma dificuldade enorme, tá? Com relação à zaga. Eu repito, eu inclusive liberaria o Michael, Léo e o Rojas. O Rojas, fim de contrato, vai liberar. Eu liberaria também o Michael e o Léo, tá? Não aproveitaria eles para a próxima temporada. O Vasco está de olho em alguns zagueiros, né? O Luizão, do West Ham, né? Confesso que eu não conheço o jogador, mas só dele estar na Premier League, no West Ham, eu gosto de saber, né, que ele está lá porque é um campeonato forte, tá? É isso, mas não conheço o jogador. Vasco de olho também no Davi Ricardo do Ceará, entre outros jogadores. É uma posição, né, que o Vasco quer e precisa reforçar. Com relação ao zagueiro Ian Glavinovic, lembra do Ian Glavinovic? Vasco tentou contratar ele na última janela, não conseguiu. Um zagueiro jovem, cara, um zagueiro que é do New Old Boys da Argentina, zagueiro de 23 anos, destaque na Argentina. O Vasco tentou trazer, o New Old Boys queria garantias financeiras, o Vasco não apresentou, e aí ficou aquele negócio, não mandou documento de cá, não mandou documento de lá, acabou que o jogador não veio. Agora eu estava olhando, o pessoal perguntando, né, Bigode, cadê o Ian Glavinovic? Tá indo para MLS, cara, tá acertando com o Philadelphia Union da MLS, mas o jogador que o Vasco perde no mercado. Outro jogador que o Vasco, cara, vai perder no mercado é o zagueiro Danilo, né? Zagueiro Danilo da Juventus. Cara, jogador de seleção brasileira, maluco. Capitão da Juventus, capitão da seleção. O Vasco fez a sondagem, tá? Mas o Napoli, da Itália, também está de olho, outros times de olho. Inclusive, ele já falou que não vai sair antes do fim do contrato dele. O contrato dele termina agora no meio do ano de 2025, tá? Ele não vai sair. Para tirar ele, ó, irmão, vai ter que ter grana, coisa que o Vasco hoje não tem, meu parceirinho. Mas o Vasco continua de olho em outros zagueiros, tá? Pode pintar o zagueiro Kaique do Almeria, jogador jovem de 20 anos, tá? Quer mais tempo de jogo, não está sendo utilizado lá no Almeria, é uma possibilidade que o Vasco tem aí de contratação. Enquanto isso, Marcelo Santana, irmão, tá tentando, cortar um pouco dessa folha salarial, cortar alguns custos, tá? Tá negociando com Emerson Rodrigues, tá negociando com Michael e tá negociando com Payet uma rescisão de contrato. Excelente, não é boa não, é excelente notícia, tá? O Emerson Rodrigues tem contrato até maio de 2025, ele tá tentando encerrar esse contrato, o jogador não agradou, tá? O Michael tem contrato até o final de 2025, não agrada, tá tentando cortar, encerrar esse contrato.
E o Payet também tem contrato até maio de 2025, salário muito alto, eu falo para vocês, é craque, tá? Mas quase não joga, quase não rende, engorda, não dá, tá caro, tá? Então o Marcelo Santana tá fazendo certinho de tentar rescindir o contrato desses jogadores. Parceiro, o Zé Gabriel, volante Zé Gabriel, emprestado ao Coritiba, tá voltando pro Vasco, tá? Vasco não conseguiu negócio com o Coritiba, tá? O Coritiba queria que o Vasco emprestasse de novo, só que o empréstimo foi o seguinte, foi o Vasco pagando parte do salário. E aí o Vasco agora falou, quer de novo? Então paga o salário integral. E o Coritiba não quer pagar o salário integral. Ah, irmão, aí não dá, cara. Aí não dá. O Vasco vai emprestar de novo e continuar pagando o salário. É melhor trazer o jogador de volta. O jogador fez uma boa temporada no Coritiba, tá? Apareceram já outras equipes de olho no Zé Gabriel. E aí o Vasco despacha, faz negócio com o time que o Vasco emprestar, pagando o salário inteiro do jogador. Com relação ao volante Dieguinho, muita notícia, meu amigo. Com relação ao volante Dieguinho do Goiás, que também joga de lateral direito, diretor do Goiás falou que o Vasco ainda não fez proposta. Não fez proposta, claro, o Vasco está fazendo sondagens no mercado. Parceiro, Paulinho e Jair voltaram de longa data, né, de contusão aí. O pessoal me perguntando sobre o Estrela, sobre o Adson e sobre o David. É o seguinte, Adson e Estrela já estão em recondicionamento físico, tá? Estão entregues aí a fisioterapia e recondicionamento físico. Devem voltar na pré-temporada os dois jogadores, tá? Tanto o Adson quanto o Estrela. JP, já falei ontem para vocês, volta na pré-temporada da base, dia 27 de dezembro, para jogar o Campeonato Carioca, tudo ok também. Agora o David, meu amigo, o David é lá para o meio do ano, tá? O caso dele foi mais grave, foi igual ao do Paulinho e do Jair, rompimento de ligamento do joelho. Então, futebol do David só para o meio do ano. Parceiro, ontem teve reunião do Conselho Deliberativo do Vasco, e aí é sempre baixaria, discussão. Aí encerrou a reunião antes das conclusões, vai ter que convocar outra reunião. É essa baixaria que a gente quer ficar longe, né, irmão? É por isso que a gente falava lá atrás, tem que vender o Vasco, tem que se livrar dessa política escrota, tá? Política escrota. Estavam ontem reunidos para decidir sobre a recuperação judicial, e aí estava Jorge Salgado lá, irmão, dá até vontade de vomitar, maluco, até vontade de vomitar, tá? Falar de coisa boa, falar da nova venda do Vasco, tá? Estava lendo uma matéria no UOL, tá, do Rodrigo Matos, falando sobre os perfis, né, de investidores. Cara, o italiano, o Andrea Radrizzani, é o seguinte, ele não quer vir sozinho, ele quer comprar o Vasco e trazer parceiros. Por quê? Porque ele não tem essa grana toda igual do grego. Começa por aí. Entre os parceiros que ele traz árabes junto, tá? Só que é o seguinte, é para comprar barato e vender depois. Não dá, irmão, o perfil do italiano, cara, não encaixa no que a gente quer. A gente não quer uma nova 777, tá? O italiano, inclusive, toparia deixar o associativo, né, controlando o futebol. Porque ele compraria só 31% das ações da Vasco SAF. Os 31% que a 777 já pagou e hoje pertence à ECAP, tá? Ele nem ia pegar o controle. Ah, irmão, com pouco dinheiro, confusão. Quero não, irmão, quero não. Contrapartida, o grego é cheio da grana, tá? Controla todos os clubes dele, tá? Coloca os clubes dele no topo, tá? No topo, brigando por título, tá? E ele quer fazer um projeto global igual é do Grupo City. Irmão, não tem nem que pensar. Tem nem que pensar, maluco. O grego larga muito na frente. E outra, o grego tá querendo demais, né? Repito, contratou o Edu Gaspar, um brasileiro, para tomar conta desse projeto. Contratou o escritório do Bertolucci, empresário conhecidíssimo e muito influente no futebol brasileiro, tá? E agora a novidade, a bomba que o Wellington Campos trouxe. É o seguinte, o Marinax, o grego milionário, bilionário, que quer comprar o Vasco, já entrou em acordo com a ECAP para adquirir as ações, né, os 31% das ações da Vasco SAF, que a 777 pagou e hoje pertence à ECAP. Ou seja, esses 31% que estão com a ECAP, que o Vasco está discutindo, esquece! O grego já acertou a compra
com a ECAP? O Grego tá indo em várias frentes, irmão. Tá vindo conversar com o Pedrinho, foi na ECAP, ele quer o Vasco, ponto, ele vai comprar o Vasco. Eu não tenho dúvida mais, cara. Eu não tenho nenhuma dúvida. O Grego vai comprar o Vasco, tá? Já fez acordo com a ECAP, vai pagar pelo 31% das ações da Vasco SAF, tá? E aí depois tem 39% que está sendo discutido na arbitragem, tá? E aí certeza que ele vai casar uma grana na mesa, certeza que ele vai ser o dono do Vasco, tá? Ele está se adiantando, cara. E tomara que ele se adiante logo nesses processos, porque, repito, o Vasco precisa desse investidor na janela de janeiro para montar uma boa equipe aí, um bom elenco para essa temporada de 2025. Inclusive, eu queria que você comentasse aqui, irmão, qual é a sua expectativa para essa temporada de 2025? Como você acha que vai ser o desempenho do Vasco? Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas.